Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios 6, seu versículo 10 adiante, amém? Aleluia. Palavra do Senhor que vai nos dizer assim, Efésios 6, 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, sobretudo tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, Senhor, palavra que transforma, palavra que liberta e salva, Jesus. Pai, continue falando conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, esse é um tema forte, né? É um tema forte, mas é um tema que nós precisamos falar dele. Não é um tema que o Senhor me deu nessa noite para te causar medo, para te causar pavor. É um tema, queridos, que vem nos orientar. É um tema que vem nos alertar, queridos, do nosso principal inimigo, no nosso único adversário das nossas vidas. Nós sabemos, querido, que nós vivemos uma batalha espiritual diária. E eu trouxe o tema Estamos em Guerra. Amados, porque nós estamos em guerra. É assim, a gente fica temeroso de dizer isso, mas nós estamos em guerra. A todo momento, queridos, existe uma batalha espiritual. A todo momento, Satanás e os seus demônios, eles estão ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A todo momento, ele está nos vigiando. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias. Tem dias que nós acordamos, que nós pensamos assim, meu Deus, parece que o diabo esqueceu todo mundo, deixou todo mundo para lá e está investindo só em mim. Porque parece que desde a hora que a gente acorda, é uma luta. É um que se levanta contra nós, é uma enfermidade, é alguém que vem zombar da nossa fé, é alguém que vem nos confrontar, é no trabalho, parece que aquele dia é interminável. Parece que ele deixou tudo para trás e falou assim, hoje é o seu dia. Mas não é, queridos, é assim com todos nós. Tem sido assim com todos nós. E a palavra do Senhor, ela vem para nos orientar, vem para nos dar direção, queridos. Paulo, então, nesse versículo, amados, ele nos convida, nos convoca para a batalha. Amados, e neste campo de batalha, o qual nós encontramos, ou você é o guerreiro, ou você é a vítima. Ou você vai resistir e vai lutar, ou você vai se amedrontar, ou você vai ser coagido e vai perecer. A escolha é nossa, amados. Eu escolho guerrear, amém? Eu creio nessa noite aqui, eu profetizo que todos aqui são guerreiros do Senhor, amém, queridos? Você é do exército do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amados, e neste campo da batalha, não há quem possa dizer, eu não estou vivendo isso. Eu não estou em luta, está tudo uma bênção. Queridos, glória a Deus se fosse assim. Mas não é assim, né?
Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos juntos, amados, nessa, estamos no mesmo barco. Cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua dificuldade, a sua luta. Mas todos nós estamos enfrentando um adversário poderoso que luta contra as nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para nós, queridos. É que a palavra do Senhor diz que Jesus está nesse barco também. Nós estamos todos reunidos no barco, onde o vento leva ele para lá e leva ele para cá. Mas Jesus está nesse barco conosco, queridos, aleluia. Nós não estamos sozinhos. Aquele que acalma o vento, a tempestade, está conosco todos os dias. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida não é fácil, né, queridos? Se um dia alguém falou para você, e você acreditou que você vive numa bolha, e que você é intacto, mentira para você. Talvez a maior mentira do evangelho seja essa. Falar para alguém que a vida com Cristo é fácil. Se o próprio Cristo nos diz, pega a tua cruz e siga-me. Né? A pior mentira do evangelho é essa, queridos. Né? Aleluia. E eu quero profetizar na minha vida e na sua vida nessa noite, que aqui não tem vítimas, amém? Aqui tem guerreiros do Senhor. Aleluia, não é essa situação que você está enfrentando que vai fazer você parar, não. Você vai levantar, nós somos resistência, queridos. Nós vamos levantar, ó o nosso braço, ó, puxa, e vamos para a batalha. O general de guerra, ele vai à nossa frente. Mas, queridos, é uma batalha que nós precisamos travar também. Não é falar assim, vou deixar na mão do Senhor. Amados, eu sei, nós deixamos na mão do Senhor, nós descansamos no Senhor. Descansar no Senhor é passar por todas essas batalhas, é batalhar e mesmo assim sentir uma paz interior. Isso é descansar no Senhor. Mas não é a gente cruzar nossas pernas, sabe? Paulo não falou isso, né? Cruza as suas pernas, que o Senhor vai lá guerrear para você. Não, queridos, o Senhor, Ele vai à nossa frente. Mas nós precisamos ir atrás do Senhor, marchando junto com Ele. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, e há 2 perigos nessa batalha que nós devemos evitar. O primeiro perigo é superestimar o nosso adversário. É superestimar o inimigo. Sabe, é olhar para o seu adversário num campo de batalha e falar assim, eu já perdi. Eu não vou conseguir. Essas dúvidas, queridos, são lançadas na nossa mente pelo nosso inimigo. E superestimar o nosso inimigo, superestimar o diabo, queridos, é não acreditar no poder de Deus. Ele é poderoso, sim, mas nós não podemos deixar, queridos, que isso nos confronte, isso venha confrontar a nossa fé, porque Ele tem poder, mas maior e poderoso é aquele que vive em nós, é aquele que vive em você. Tem poder, sim. Ele vai, talvez, lançar dardos inflamados contra nossas vidas, vai sim, mas Ele só vai tocar, queridos, até onde Ele tem permissão. Essa permissão, ela vem do Senhor, mas essa permissão, queridos, também vem através de nós. Sabe como? Dando legalidade para o inimigo entrar na sua vida. O Senhor, Ele permite? Sim, Ele vai até onde o Senhor permite. Mas nós também damos permissões, queridos. Nós damos certas legalidades para o inimigo entrar. Nós abrimos a armadura e recebemos um dardo inflamado dele. Queridos, cuidado com superestimar o inimigo. Não deixe que essa batalha que você está enfrentando te gere dúvida do poder de Deus que opera na sua vida, amém? O outro perigo, amados, é subestimar o diabo. Tem pessoas, né, eu já ouvi pessoas dizendo, ele está embaixo dos meus pés, né? Ele é uma formiguinha, ele é isso. Queridos, quando nós subestimamos o nosso inimigo, nós relaxamos. Sabe quando você já olha para o campo de batalha e fala, essa eu já venci, essa eu já ganhei. Nem se preocupa muito, né? Não vou nem me preocupar muito, vou nem me esforçar, vou deitar, vou dormir, vou descansar. Amanhã é outro dia.
Porque a gente relaxa, amados. Quando a gente subestima o nosso adversário, a gente acaba descansando além da conta. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele tem poder sim, queridos. Não vem achando que o diabo não tem poder, não. Ele tentou Jesus no deserto. Jesus santo. Jesus entra no deserto santo, santo, santo é o Senhor. E Ele foi tentado. Quem dirá, queridos, nós, carne, né? Não vamos subestimar o diabo, não. Ele tem poder. A palavra do Senhor vai dizer em Daniel 10, que o demônio trava 21 dias uma luta com o anjo, para que o anjo não levasse a mensagem para Daniel. 21 dias o anjo guerreando contra demônio para levar a resposta para Daniel. Queridos, ele intercepta orações. Foi necessária a ajuda do arcanjo Miguel para que a mensagem chegasse a Daniel, né? Nem sozinho o anjo estava vencendo. Estava difícil a batalha, não estava fácil. Aí o arcanjo Miguel vai lá e dá uma ajudinha. Ele intercepta orações. Não subestime o diabo, queridos. Ele rouba a semente também, sabia? Há uma luta para a gente sair de casa. A semana inteira está tudo bem. Chega na hora do culto, parece visita, né? Parece um monte de coisa para fazer que não estava ali. A gente não consegue, vem uma enfermidade, vem uma situação, para a gente não vir para a casa do Senhor, porque Ele rouba a semente, querido, Ele quer roubar a semente. Às vezes Ele rouba a semente dentro da própria igreja. O pregador está aqui lançando a palavra, porque aqui nessa casa tem semente, amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos que louvar o Senhor que aqui nessa casa tem semente. O Senhor, Ele tem operado, trabalhado aqui nessa igreja, na nossa liderança, nos jovens. O Senhor tem trabalhado em nosso meio, as mulheres, dando palavras de 10 minutos, devocional. Aqui tem semente, amados. E às vezes dentro da própria igreja, Ele rouba a semente, sabe como? Você chega assim e fala assim, olha a roupa do irmão. Olha como é que está a roupa da irmã hoje. Né? Nossa, essas crianças não param de correr, essas crianças estão numa gritaria. Eu sei, amados, que as crianças fervem mesmo. Né? Tadinha da irmã Cida lá dentro, né, irmão Gênesis? As criançadas fervem. Mas, querido, nós não podemos perder o foco. O foco é Jesus. O foco é a palavra do Senhor que está sendo aqui jogada, queridos, na nossa terra. E Ele não precisa fazer grandes coisas, não, amados. Ele só precisa nos distrair. Ele só precisa nos distrair para roubar a nossa semente. Porque Ele sabe que quando a semente ela é jogada, ali, né, na terra boa, quando a terra está boa, o nosso coração está bom para receber a semente, isso irá transformar as nossas vidas, queridos. Uma palavra que a gente ouve de uma pregação, ou até mesmo na palavra do Senhor, quando nós abrimos e a terra está boa, muda o nosso dia, vence uma batalha, transforma nosso lar, nossa casa, muda a situação, queridos. Então, Ele quer roubar a semente, amados. Ele semeia o joio no meio do trigo. E eu já quero profetizar mais uma vez que aqui só tem trigo, amém, amados? Glória a Deus, aqui não tem joio não, aqui só tem trigo, aleluia. Mas Ele semeia joio no meio do trigo, queridos. Ele entra aqui na igreja. Ele entra aqui. Sabe, é por isso que muitas das vezes nós temos muitas batalhas dentro da igreja. Tem dia que o som está ali, tem dia que é o som mesmo, né, Fabiano? Vamos demonizar tudo não, né? Tem dia que é o som que não está muito legal. Vamos falar a verdade. Mas o Fabiano luta com aquele som, luta. Eita glória. Mas tem dias, querido, que a gente vem, né, Carla? A gente ensaia, a gente passa o som tá lindo, maravilhoso, chega na hora do louvor, embola tudo. O negócio não vai para frente nem para trás, o negócio empaca, é uma loucura. O dia com a Maísa, né, Maísa? Eu falei assim, chegou em casa, eu falei, Maísa, a gente ensaiou, fez tudo, o som estava lindo. O que aconteceu? Ela falou, Tamara, não sei. Eu falei para ela assim, mas olha aqui, deixa eu te perguntar. Você sentiu o altar tremendo, o púlpito tremendo? Foi, Maísa? Você sentiu o púlpito tremendo? Ela falou assim, não. Eu falei, eita, meu púlpito estava tremendo, hein? Eu estava aqui, irmãos, eu estava assim, ó. Desse jeito, eu falei assim, mas não eram as minhas pernas, estava tremendo. Mas assim,
eu não estava sentindo que era algo bom, entende? Que era algo do Espírito Santo. Eu estava sentindo que era uma opressão aqui na hora do ministério de louvor. Então, amados, ele entra na igreja, né? E Paulo, queridos, e não podemos esquecer, né? Como está o mundo hoje, né? Como que ele não tem poder? Olha como que está o mundo hoje. Olha o pecado sendo jogado na nossa cara, esfregado na nossa cara, sendo normalizado, está tudo normal, nós é que somos caretas, né? Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Esfrega na nossa cara, faz a gente engolir, né? Tudo isso, amados, é o poder de Satanás operando nessa terra. Mesmo sabendo que ele é derrotado, ele não desiste, ele não para. E Paulo, queridos, aqui estava passando por uma luta espiritual. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E Paulo era inocente, né, amados? Paulo era inocente, ele estava preso ali por quê? Não roubou, não matou? Na verdade, Paulo estava roubando, sim, ele estava saqueando, era o inferno, né? Glória a Deus. Ele estava saqueando, era o inferno. E Paulo estava preso escrevendo essa carta. Amados, isso falou muito forte ao meu coração, sabe por quê? Às vezes, nós queremos parar com o chamado do Senhor. Às vezes, nós queremos desistir por poucas coisas. Paulo tinha uma desculpa plausível para parar. Ele estava preso. Sabe, mas eu vejo Paulo falando assim, eu estou preso, muito bem. Estão me paralisando as minhas pernas, muito bem. Eu caminhava, eu estava com os pés com o evangelho, preparação do evangelho da paz e levando a palavra do Senhor. Muito bem, você paralisa minhas pernas, paralisa a minha boca. Mas os meus pés são para servir o reino, a minha boca são para servir o reino e as minhas mãos são para servir o reino. Agora, queridos, Paulo, que não podia mais andar, porque ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma, agora ele vai escrever. Porque as mãos daquele homem são para servir o reino. Assim somos nós, queridos, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Aquilo que trouxe transformação de vida para mim e para você não pode parar em nós, queridos. Não pode parar em nós. Nós temos que continuar falando desse evangelho que transforma, que salva, que muda as nossas vidas, que traz paz em meio a um turbilhão de coisas que acontece conosco, que traz luz no meio da escuridão. Queridos, nós não podemos parar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu vou beber um pouquinho de água, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vou imitar o Fabiano. Eu vou falando aqui que, nossa, a boca está seca. Amém. E Paulo, amados, ele vai falar ali em Efésios sobre a salvação que há em Cristo, né? Paulo vai falar sobre caminhando com Cristo, sobre sobre pais e filhos, sobre cônjuges, né? E Paulo vai falar também para os judeus, né, que estavam ali naquele lugar onde havia muita adoração. Ele vai escrever essa carta para orientar as pessoas, porque é difícil, né, amados, estar num lugar, vivendo num lugar onde até templo para deusa tinha, né? Então, Paulo vai falar para alertar os judeus e também vai falar para os gentios, que antes estavam na escuridão, mas agora tem a luz de Cristo. Que antes havia um muro separando eles de Israel, mas que esse muro ele é destruído com o sangue de Cristo que é jorrado na cruz. Que eles também podem ser alcançados se eles aceitarem Jesus. E Paulo vai falar do Espírito Santo de Deus, amados. Ele vai falar, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu digo para você nessa noite, a igreja não vai vencer se ela não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Amados, nós somos um templo. Nós somos um templo. E ele não fica completamente vazio. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós estaremos cheios de outras coisas, queridos. Nós estaremos cheios do pecado. Então, nós temos que buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor ali em Mateus 12:44, ele vai nos falar que um homem, um corpo, tinha um demônio que sai vagando, não achando outro lugar, ele volta, acha a casa organizada e entra e traz outros 7. Queridos, a nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não há vitória. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui nessa noite está cheio do Espírito Santo de Deus? Eita, glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, então Paulo ele vai nos falar, né, dessas armaduras. Eu quero ler com a igreja aqui o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, amados. Essa força vem do Senhor. Sabe por que você se levanta quando tudo está desmoronando ao seu redor? Porque essa força vem do Senhor. Queridos, nós não iremos vencer essa batalha com a nossa força. Essa força, ela vem do Senhor. E como, queridos, nós iremos nos fortalecer no Senhor? Investindo no relacionamento com Deus. Buscando pela presença do Senhor. Buscando pela palavra do Senhor. Orando em todo o tempo. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Amado, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Não é uma ou outra, é da cabeça aos pés. Nós temos que nos revestir com a armadura do Senhor. Às vezes aquilo que é uma dificuldade para mim não é para você. Às vezes você precisa mais do capacete da salvação do que eu. Às vezes você tem um coração ali meio mole, um coração que tudo dói, e você precisa mais da couraça do que eu. Mas todos nós temos que estar preparados para a guerra, queridos. E um soldado, ele não sai para a guerra sem estar preparado. Fabiano, você sai sem o seu colete, sem a sua arma? Não sai, queridos. Eu não saio sem o meu colete, sem a minha arma. Eu não saio, eu preciso dela. E, na verdade, eu sou toda proibida de botar o pé na rua se eu não tiver com as minhas armaduras, aquilo que eu preciso no meu dia. Queridos, e nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, ele tem ciladas. Ele tem várias estratégias. Ele não tem só uma estratégia. Ele tenta de um jeito, se ele não consegue, ele muda a estratégia e tenta de outro. Ele tenta atingir a sua mente, se ele não consegue, ele usa alguém para atingir o seu coração. Porque pessoas, amados, nos ferem muito. Pessoas, ingratidão, a traição, nos fere demais. Ele vem e usa a pessoa para ferir o nosso coração. Então, se ele não consegue de um jeito, amados, ele tenta de outro. O importante é saber que ele nunca vai parar. Ele nunca vai parar. A palavra de Deus não diz ali que ele tenta Jesus de um jeito, não dá, ele tenta de outro, né? E é engraçado olhar para a palavra que ele fala assim, ó, e ele afastou até tempo oportuno. Sabe por quê? Porque ele ia voltar. Então, ele se afasta de Cristo no deserto até tempo oportuno, porque depois ele volta. Queridos, ele não desiste. Ele usou até Pedro, né? Usou até Pedro para tentar Jesus, né? E a nossa luta, queridos, vai dizer aqui, no 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Queridos, o nosso problema não são pessoas. O seu problema não é o seu vizinho, o seu problema não é o seu cônjuge. Nosso problema não são pessoas. Assim como os filhos de Deus são instrumentos usados pela mão do Senhor para abençoar, Ele usa pessoas para nos atormentar. Pessoas são apenas brinquedos, instrumentos nas mãos do diabo para nos atormentar. Queridos, então o nosso problema não são pessoas. E sim contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, eles têm uma hierarquia, você reparou aqui? Eles têm uma hierarquia. Sabe o que é isso? Eles têm ordem. A ordem da desordem, diz um pregador. A ordem para causar desordem na nossa vida. Ele tem ordem. E ele usa, ele vai escalonar ali os seus mais poderosos contra a igreja. Você acha que ele vai escalar os mais fortes lá no mundo, lá no show, lá numa casa de prostituição? Não, lá tá os mais baixinhos. Ele vai escalar, queridos, os mais fortes para vir contra mim, contra você. Porque o alvo, queridos, somos nós.
Nessa guerra o alvo sou eu, o alvo é você. Mas eles têm uma hierarquia, eles têm ordem para causar desordem na nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: como está a sua vida espiritual, queridos? Porque eles estão preparados e super organizados para nos destruir. E como está a sua vida espiritual nessa noite para resistir ao ataque do inimigo? Eu queria que você pensasse, fosse para sua casa pensando nisso. E não só pensasse nisso, que você começasse a buscar na palavra do Senhor as armaduras e buscar também mudar as suas atitudes que dão legalidade para o inimigo investir na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E queridos, é que eu estou correndo um pouquinho, tá? Porque esse relógio aqui não para de andar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Amados, o dia mal vai chegar para todo mundo. Sabe? Eu vejo o dia mal como o dia da pressão. Sabe assim, eu tô no meu trabalho, eu estou equipada, pronta para, né? E está tudo certo, eu estou fazendo meu serviço no dia a dia normal, sabendo que pode acontecer a qualquer momento alguma coisa. Mas na hora que acontece, na hora que estoura tudo, esse é o dia mal, queridos. Esse é o nosso dia mal. Sabe o que é o dia mal? Aquele dia que você acordou, estava tudo bem, de repente você recebe um diagnóstico ruim na sua saúde. De repente, a necessidade bate à sua porta. De repente, você recebe a notícia que você perdeu um ente querido que você ama demais, um amigo, um parente que você ama. Esse é o dia mau, querido, esse é o dia que nós sentimos aquela dor. Mas esse é o dia, querido, que nós somos testados pela fé. Esse é o dia mau que nós não podemos deixar nos vencer, queridos. Esse é o dia mau que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu achava que ela não ia, eu achava que ele não ia. Subiu a escada arrebentado, mas veio buscar a presença do Senhor. Subiu a escada com o coração sangrando, mas veio adorar ao Senhor. Aleluia! Esse é o dia mau que chega na nossa vida, queridos. E nós precisamos estar preparados com isso. Aleluia, com o nosso escudo da fé, que eu já vou falar já. Aleluia. Glória a Deus. E vai continuar a palavra do Senhor dizendo assim: feito tudo isso, ficar firmes. Queridos, às vezes um exército, ele se dá por vencido, ele recua, não fica pulando, venci e descansa não. Ficar firmes e vigilantes. Sabe por quê? Quando um exército ele recua, não significa que ele balançou a bandeira branca. Significa que ele vai mudar a estratégia. Quando um exército recua, ele recebeu a ordem para recuar, o general lá atrás já está mudando a estratégia. Então, queridos, não descansa, não para, vigia. Quem dirige aqui vai poder confirmar isso para mim. Quando nós estamos viajando, viajando longas horas, a hora que acontece mais acidente, queridos, é na chegada. Sabe por que é na chegada? Porque nós estamos ali vigilantes. Está na Dutra lá, estou até tremendo, sabe, amados? Eu já sofri acidente, mas eu passei por cima desse trauma, sabe? Glória a Deus. Estou lá, estou vigiando tudo. Quando passa toda aquela coisa, caminhão para lá, caminhão para cá, que eu estou chegando, estou chegando em Pouso Alto, que delícia. A gente relaxa. Estou chegando em casa. A gente dá uma relaxada. E aí que acontece os maiores acidentes acontecem aí, querido, quando nós relaxamos. E aí a gente vence a batalha, relaxa, achando, eita, venci, glória a Deus, vou deitar, vou descansar. E aí vem aquela pernada do inimigo na nossa vida. Porque nós não obedecemos a palavra do Senhor que nos diz: feito tudo isso, ficar firmes, vigilantes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aleluia, queridos, o cinto, ele rodeia o soldado, né? Eu uso o cinto, o Fabiano usa o cinto, é o que segura a nossa arma ali, né? Nossos adereços. O soldado, ele segura o cinto. E o cinto, ele segura a espada, os adereços dele, né? A capa. E esse cinto, queridos, esse cinto é a verdade. Aqui está colocando como o cinto da verdade. Nós precisamos, queridos, estar rodeado com a verdade. Nós precisamos estar com a verdade à nossa volta. Queridos, uma mentirinha abre uma brecha
para que a gente receba um dardo. Sabe, pessoas estão vivendo de mentira. Pessoas vêm para a casa do Senhor viver um evangelho de mentira. Quando sai é outra pessoa, é outra coisa. Vive outra coisa, ela tem duas vidas. Sabe, é igual a artista que mostra uma vida maravilhosa lá no Instagram, mas vai ver a casa está uma bagunça. Querido, nós precisamos viver com verdade. Sabe, o Senhor não quer que você venha aqui para a igreja toda quinta e todo domingo, mas por religiosidade, não. Se for só por religiosidade, fica lá na sua casa. Fica lá, busca o Senhor lá no seu quarto. O Senhor quer você aqui de verdade, queridos. O Senhor não quer você aqui por religiosidade, não, para mostrar para o Fabiano, para a Carla. Ele quer você aqui com verdade. Ele quer você aqui por inteiro, adorando e buscando a Ele. Queridos, a verdade, nós precisamos estar envolvidos com a verdade. Aleluia, a verdade é Cristo, né, amados? O pai da mentira é o diabo, né? Então, nós temos que ter cuidado aí, né? Uma mentirinha só é mentira. E vestir da couraça da justiça. A couraça da justiça, amados, é aquela coisa aqui, né, que protege, né? E ela é grande, ela protege do pescoço até a cintura, né? Nós vamos falar de couraça da justiça, nós podemos falar que é a justiça de Deus em nós. Não é a nossa justiça, a justiça do Senhor em nós, né? É a justiça de Deus que traz o arrependimento. É a justiça de Deus que nos convence ali do pecado. É a justiça de Deus que nos faz ali, queridos, não ficar carregando o nosso pecado a vida inteira, sabe? Pecado confessado e verdadeiramente arrependido, pecado perdoado, esquece. Essa é a justiça de Deus nas nossas vidas. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o coração. Porque a couraça, queridos, ela também protege os órgãos vitais. E sem os órgãos vitais, nós não sobrevivemos. E a couraça, queridos, ela protege o coração também. E nessa noite eu quero falar do seu coração. Sobretudo, guardai o vosso coração. Queridos, muitas atitudes que nós temos vêm da nossa emoção, sabe? Vem do nosso coração, vem da nossa emoção. Nós temos que guardar o nosso coração, amados. Sabe? Liberar o perdão. Não deixar que o nosso coração fique ali guardando rancor, guardando mágoa, sabe? Sendo manchado, não. Libera o perdão. Perdoa, querido. Livra isso do seu coração, tira isso do seu coração. Não seja também aquela pessoa que qualquer coisinha também acontece, ai, não vou mais, caiu para o coração. Larga disso, amados. Nós estamos numa guerra, a guerra, ela existe, ela é real. Vamos parar com isso, vamos guardar o nosso coração. Amém? Aleluia. Onde eu estou aqui, amados? Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Queridos, nós precisamos estar preparados para levar o evangelho. Nós precisamos levar aquilo que também um dia nos alcançou. Nós precisamos levar a verdade que é Cristo. E Cristo vai falar de sandália, creio eu, porque Ele sabe que a caminhada ela é árdua, né? Vai andar muito tempo aí descalço para você ver na pedra e no espinho. Até nisso o Senhor, Ele preocupa conosco, né? A caminhada não é fácil, mas vamos preparar. A sandália também é importante para o guerreiro. A sandália é importante para o soldado. A sandália, o coturno é importante para os policiais. Toda a armadura do Senhor, ela é importante, senão não estaria aqui. Mas o que eu quero deixar nessa noite é, leve o evangelho, amém, queridos? Leve o evangelho, seja instrumento do Senhor e vai marchando, põe o seu sapato, vai marchando, mas vai levar a palavra do Senhor. Vai alcançar as almas que Cristo deixou aqui para serem alcançadas. Amém? Aleluia. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, o escudo ele era grande, ele era de madeira e revestido ali de couro, para apagar. Couro não pega fogo, né? E nós precisamos, amados, desse escudo da fé. Nós somos atacados, queridos, o tempo todo. E nós precisamos do escudo da fé. Nós não podemos deixar que o inimigo ele lance dúvidas sobre as nossas vidas.
Não podemos deixar que ele lance dúvidas sobre aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para você. Lançar dúvidas sobre o milagre do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos estar preparados com o escudo da fé, amados. A fé é a vitória que vence o mundo, amém? Diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter a nossa fé, queridos. E é engraçado que o escudo, os soldados, eles usavam o escudo grudando no outro, sabe, amados? Eu vejo como se fosse nós aqui na igreja. Sabe, levanta sua mão assim. Põe a sua mão aí perto do outro. Trava isso aí. Vê se passa algum dardo inflamado aí. Não passa nada, queridos. E sabe quando o soldado ele faz isso? Quando ele quer avançar, queridos. Nós vamos avançar quando nós estivermos com o nosso escudo da fé, andando junto, amados, junto em união, a igreja, unida na mesma fé, com o mesmo pensamento, queridos, com o mesmo foco. Sabe, os soldados, eles colocavam o escudo assim, em toda flecha que vinha, estava ali os escudos de todo mundo, não passava nada. Nós, como igreja, temos que nos unir, queridos. Temos que nos unir contra essa batalha. Aqui é um orando pelo outro. Eu estou passando a minha batalha, mas eu oro pela Paloma. Eu estou passando as minhas lutas, mas eu oro pela minha tia. Eu oro pelos meus primos que estão em casa. Eu estou passando por luta sim, amados, mas eu oro para o meu irmão, para minha mãe. Eu oro pela Brenda, que estava adoentada esses dias, né, Brenda? Queridos, é um orando pelo outro, aqui é um pelo outro, porque lá eles são unidos. Porque a palavra do Senhor diz que um reino dividido não subsiste. Então, eles estão unidos. Nós precisamos nos unir, queridos, contra esse inimigo, amém? Aleluia. Tomando também o capacete da salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. O capacete da salvação, queridos, protege o nosso cérebro, né? Uma parte importante aí do nosso corpo, tanto carnal quanto espiritual. Amados, eu quero fazer uma pergunta para você. Para quem você tem dado ouvido? Você está usando o capacete da salvação? Porque às vezes, queridos, nós damos ouvidos a coisas que nós não temos que dar ouvido. Sabe aquele louvor? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Querido, silencie todas as vozes que falam na sua cabeça. Que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai alcançar. Silencie, queridos, e ouça só a voz do Senhor, que diz para você, você é mais que vencedor, porque eu já venci por você na cruz do Calvário. Aleluia, queridos, nós somos mais que vencedores. Aleluia, aqui é passageiro, um dia nós estaremos na glória, no tribunal de Cristo, só esperando, queridos, receber o nosso galardão, aleluia. Cristo venceu por nós, amados. Para vocês, adolescentes, eu digo para vocês, capacete da salvação, porque vocês vão ouvir muitas vozes que vão querer afastar vocês da casa do Senhor, da presença de Deus. Ah, você é jovem, vai ficar na igreja? Vai ficar ali na igreja? Não pode sair, não pode beber, não pode nada. Vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, queridos, ó. Capacete da salvação, afasta de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Vença essa batalha com a palavra, queridos, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, amados. Sabe aquele pensamento que a gente está... Vem aquele pensamento na nossa mente, um pensamento estranho. A gente fala assim, nossa, por que eu estou pensando isso? Nossa, isso nem é o que eu quero, nem é o que eu acredito. O que é isso? Isso é um dardo inflamado, amados. E aí você pega e coloca o capacete da salvação e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. A minha mente é do Senhor. Eu vou ouvir somente a voz do Senhor. Aleluia. Vença ele na palavra, amados. Porque Jesus venceu ele na palavra. Tenha essa palavra aqui, ó. Essa palavra. Essa é a nossa espada, amém, queridos? Essa é a nossa espada. Aleluia, e essa espada, ela nos protege, ela também nos defende, ela também ataca. Sabe quando ela ataca, querido? Quando a igreja pega a espada na mão e sai levando o evangelho. É quando a igreja pega a espada e sai alcançando almas aí fora, queridos. É assim que a gente usa essa espada. Essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós saímos atacando o inimigo, levando a palavra aqui nesse bairro, levando a palavra em São Lourenço, porque esse bairro, essa cidade, ela é do Senhor.
Aleluia, eu profetizo que a nossa família, essa cidade, o nosso país, ela é do Senhor Jesus Cristo, queridos. Aleluia.